E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí o que o craque Mila e o pessoal lá do Mesa Redonda falaram sobre a derrota do São Paulo ontem para o Cuiabá e essa situação aí do Zubeldia, toda essa treta com fritura do elenco, jogadores no pagodinho, toda essa bagunça que se tornou o São Paulo Futebol Clube. Antes de mais nada, já peço para você descer aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal. Estamos buscando a meta de 15 mil inscritos, dá essa força aqui para esse jovem São Paulino atingir essa meta, beleza? Você já sabe, a gente vai estar assistindo o vídeo junto, no final do vídeo eu volto trazendo a minha opinião, as minhas análises, os meus comentários, a gente vai debater e comentar muito sobre o time do São Paulo, sobre o Zubeldia, sobre Luciano, sobre Lucas, sobre muitas coisas. Créditos extra aí, estou deixando aí na descrição, sem mais enrolação, já sabe, simbora pro vídeo. Miller, o melhor do São Paulo foi esse lance do William aí e mais nada. O que acontece com o São Paulo e briga por Libertadores, de repente vai e faz uma partida desastrosa. Eu acredito também, Garrafa, que a desclassificação da Libertadores pesou bastante, né? O São Paulo não justifica. Eu acredito que o São Paulo fora de casa não tem o mesmo rendimento que no Morumbi, né? O penúltimo colocado fazer 2-0 com facilidade, olha só, um erro coletivo, o primeiro gol, né? O Bruno Alves fez, que era o jogador do São Paulo, e depois aquela saidinha que esses jogadores do Brasil, eu já falei 200 vezes, vou repetir, eles não estão jogando, eles não são jogadores do Real Madrid, do City, do Barcelona. Eles têm que reconhecer as suas limitações. Apertou, dá um chutão, é simples, olha só. Perde a bola, o Cleiton recebe e faz um golaço, chapando lá no canto. Então acho que o São Paulo mereceu a derrota mesmo. O time não jogou nada. O Cuiabá fez por onde e mereceu a vitória. Ô, Ademar, esse São Paulo tem força, tem elenco para brigar por esse G4? G4 não. Não? G4 não briga. Mesmo sendo esse quinto time colocado? Frouxo. Esse time é frouxo. É frouxo. Esse time é bom, mas está na hora de cobrar o Zubeldia. O Lucas não está jogando nada faz tempo. Lucas e Luciano não dão certo faz tempo. Sem o Caleri, esse time é morto. Não tem nem raça. Esse jogo foi uma vergonha, uma vergonha. Tá na hora de o Muricy, que tá lá, é chefão dos caras e tal, e foi treinador e dos bons. Pô, vem cá, cara. O que tá acontecendo aí? Até pro Zubeldia. Tem que dar uma enquadrada em todo mundo. Esse time é frouxo. E esse time não tem bala para jogar o G4. Eu sou São Paulino e falo, esse time é frouxo, mas dá para fazer o G6. Você vai brigar com o Cruzeiro, você vai brigar com o Inter, você vai brigar com o Bahia. Pelo amor de Deus, dá. Mas tem que deixar de ser frouxo, porque esse time fora de casa é um time frouxo. O trabalho do Zubeldia você avalia como bom, ótimo, regular? Eu acho que é fraco ainda. O trabalho do Zubeldia ainda é fraco. Ele chegou há pouco tempo, não mandaria embora, tem nada disso aí não. Acho que o cara tem competência, o time mostrou algumas vezes que tem bom futebol, mas ele tem que, primeiro, perceber que Luciano e Lucas não. E não tem que ser frouxo ele também. Ontem o Lucas e o Luciano não jogaram nada e ficaram. Pô, tira, cara. O moleque barrou o Luciano. Aí, quando o moleque foi mal, você vai lá e tira o cara e coloca o Luciano de volta. Beleza. Aí, contra o Corinthians, que você tinha o contra-ataque 2 a mais, não coloca o moleque. Aí, o outro... Então, também não tem uma coerência no trabalho. Então, tá faltando coerência. Mas não tem a questão também da motivação? Porque... São profissionais, Paulo. Não. Como disse o Miller. Sai da Libertadores, vai jogar contra o Corinthians. Brasília. E fizeram um bom jogo contra o Corinthians. Pera, bom jogo. O Corinthians jogou com 2 a menos. Vocês são jogadores. Vocês ganharam, gente. Ganharam. Vocês são Ganharam. jogadores. Se quisesse meter um saco com 2 a mais, fariam. Aí vem a sua questão. Vem a questão que você fala que os jogadores... Paulo, deixa eu saber. Vocês são jogadores, vocês foram jogadores, vocês sabem muito melhor do que eu. Falar que falta motivação para jogar no São Paulo, tem que bater de chicote no cara. É isso aí. Tem que bater de chicote. Concordo com você. Tem que bater de chicote. Concordo com você. Rolou aí em redes sociais, né? Eu não meço muito a régua por redes sociais, mas tinha muita gente pedindo a cabeça do Zubeldia, você disse que não. Mas e pro ano que vem? Pro ano que vem, você pensaria numa troca ou segue o trabalho? Eu acho que você tem que seguir o trabalho até o final do Brasileiro e avaliar. Mas agora que esse período que deu folga até quarta-feira, beleza, a hora que voltar, o Muricy, como chefe da comissão técnica, o chefe... Vem cá, gente, o que está acontecendo? O G6 virou obrigação, cara. A Libertadores o ano que vem, a pré-Libertadores o ano que vem virou obrigação. Então tá na hora de uma cobrança forte. Ele tem potencial, São Paulo já jogou bola, mas fora de casa, eu concordo com o Miller, é um vexame o São Paulo, é um vexame. Sabe? É aquele time que joga atrás, então tá na hora de uma cobrança forte. Ô Miller, qual é a sua avaliação do trabalho do Zubeldia até aqui? E você, para o próximo ano, manteria ele? Qual é a avaliação do trabalho do Zubeldia? É importante a sua opinião. Eu acho que o trabalho do Zubeldia até agora é um trabalho normal.
Não é nada extraordinário nem vergonhoso. Ele está ali entre os 5 primeiros colocados. A classificação ainda está boa, tem condições de subir, mas eu acho que não vejo o São Paulo com essa força toda para subir. É claro que dentro de casa, os jogos que faltam, o São Paulo deve vencer. Até porque com a força da torcida, o São Paulo, o time sente aquilo positivamente e consegue superar seus adversários. Então acho que é um trabalho dele, um trabalho normal. Aí, regular. Como o Ademar disse, acaba o campeonato, avalia. Não vai ganhar nenhum título mesmo? Ou seja, time grande vive de título. Bom, até agora ele estava endeusado, já colocaram ele num processo de avaliação. Vamos aguardar. Ele não sabe fazer mudança. Durante o jogo ele muda mal demais. Bom, Marina, presentes e... Eu já quero que você deixe aí a sua opinião sobre esse momento do São Paulo. Você acha que muito da culpa é do Zubeldia, é do elenco, é da diretoria? Eu acho que a maior parte da culpa do São Paulo tá nessa draga é do Zubeldia, mas não por ele ser um mau técnico. Eu não acho que o Zubeldia é um mau técnico. E sim pelas convicções errôneas que o Zubeldia tem. Por exemplo, num jogo como o de ontem, que o São Paulo precisaria abrir o jogo, ele, além de colocar o Rafinha, que não ataca, ele coloca o Rato, que não é um ponta que joga aberto. Ou o William, que para dar amplitude pelo outro lado. No jogo como o de ontem, era um jogo claro para o Igor Vinícius poder atacar. O time do Cuiabá jogava com 3 zagueiros. Construir por dentro era muito difícil, então o São Paulo tinha que atacar por fora. Mas quem ia fazer essa jogada por fora? O Lucas, ele sempre dribla do meio para dentro. A mesma coisa que o Elton Rato. O São Paulo tinha... E eu não vou falar do Luciano agora, vou falar pro Luciano depois. O São Paulo tinha o Wellington Rato, Lucas, um de cada lado, e toda vez que o Lucas tentava arrancar ou arrancava, os jogadores do São Paulo simplesmente se escondiam atrás dos zagueiros, porque todo mundo afunilava, o time do Cuiabá afunilava também, fechava os espaços, e você não tinha do lado oposto, o lateral direito, a passagem do lateral para dar amplitude para fazer essa bola jogada na área. E aqui eu não estou falando que o Igor Vinícius é um primor de lateral. Não, eu só estou dizendo que para o jogo de ontem o Igor Vinícius seria importante. Assim como do lado esquerdo, por exemplo, as principais escapes do São Paulo caíram no pé do Jamal Lewis. O Jamal Lewis chegava no fundo, tentava cruzar, pedalava, tentava fazer algo diferente. Todas as poucos momentos do São Paulo, bons momentos do São Paulo ontem, ou saíram do pé do Jamal Lewis pela esquerda, ou do Lucas pela esquerda. E o Lucas jogando bem ou não jogando bem, todas as jogadas do São Paulo minimamente criativas, minimamente perigosas, saem do pé do Lucas. Ele é o único jogador que tenta fazer algo diferente, mesmo jogando na posição errada. Você coloca o Lucas aberto, e ele não joga aberto como o William Gomes joga. Ele não joga aberto como o Ferreirinha joga, como o Eric joga. E esse é o problema. Ele joga numa faixa etária de campo, ali numa meia, como se fosse um meia esquerda, que tem muita gente. Principalmente no time de 3 zagueiros. E o grande pecado do Zubeldia, além dele continuar com Bobadilla e Luiz Gustavo não tá aguentando o batidão. Eu sei que o segundo gol do São Paulo foi um erro do Bobadilla, mas foi um passe forçado do senhor Rafinha pro Bobadilla que não conseguiu dominar e acabou saindo o segundo gol. Ok, mas o Luiz Gustavo ontem no primeiro gol vacilou. O Luiz Gustavo, ele não tá dando conta do batidão. Jogo atrás de jogo ele já tá sentindo, ele já tá velho, assim como o Rafinha, mas o grande problema, o grande calcanhar de Aquiles do Luiz Zubeldia chama-se Luciano. E aqui eu quero, para quem já assiste meus vídeos, sabe que eu sei diferenciar o Luciano, segundo atacante, que é fora de série, muito bom jogador, e o Luciano, meia armador, que é uma coisa ridícula, deplorável e bizonha. O grande problema é os poucos momentos ou as poucas oportunidades que o São Paulo teve de transição, de roubada de bola, de saída de contra-ataque, de construção com espaço. Essas bolas caíram no pé do Luciano.
e ao invés dele virar o corpo e tentar achar os atacantes, tentar achar o Lucas, tentar achar o Rato, tentar achar o André Silva, ele sempre tocava para trás. E o time do Cuiabá se recompunha. Ao contrário do Lucas. O Lucas, e aqui eu não tô falando que o Lucas é um meia, mas vamos apenas imaginar que o Lucas estivesse atuando por dentro. Quando essa bola chegasse no Lucas, o Lucas não ia tocar ela para trás. O Lucas ia dominar, girar e arrancar, gerar espaço, fazer os jogadores adversários focarem nele. Isso ia gerar espaço para outros jogadores, e é isso que eu falo. Quando o Luciano está em campo, ele não prejudica só a fase de criação, ele prejudica também o que poderia ser algo. Esse é o problema. Ele não estraga só o presente, ele estraga o que poderia ser. Se o Lucas está por dentro, significa que o William Gomes poderia estar por fora. Se o Lucas consegue girar, arrancar e gerar espaços, isso significa que o William Gomes ia estar livre do outro lado. O jogo de ontem também não era um jogo para o Rato, que está pesado. E por mais que muitos torcedores critiquem o Eric, o jogo de ontem era um jogo para o Eric. Era um jogo para você ter dois pontas bem abertos para dar amplitude para o time. E você ter o Lucas ali para driblar, para correr com a bola. Porque o Lucas estava sempre pegando essa bola na meia e vindo por dentro, costurando, mas nesse sentido, no sentido lateral e não no sentido em direção à área. Esse era o principal problema. E ele só conseguiria fazer isso se ele estivesse atuando pelo meio. E cara, a atuação do Luciano ontem é ridícula. Mais uma atuação ridícula. Mais uma. Rapaz, vocês viram a deixada de bola que o Luciano deu no segundo tempo, cara? Cara, assim, no primeiro tempo, né? Cara, é algo ridículo, E o Zubeldia insiste em colocar. Então, o principal problema pra mim não é o time ser mal treinado. Eu não acho o time de São Paulo mal treinado. Eu acho o time de São Paulo mal escalado. As convicções do Zubeldia estão estragando o time. Você quer usar o Luciano? Você quer utilizar o Luciano? Beleza, você monta um time e joga igual o Flamengo joga. Com 4 homens do meio de campo, 3 volantes, você coloca o Lucas de 10 pro Lucas não ter que marcar ninguém, vai ter 3 volantes atrás dele para correr para marcar. Coloca Luciano e Caleri. Aí você tem um trio perfeito, Lucas de 10, já atuando por dentro, Caleri e Luciano no lugar que o Luciano rende mais. Se a gente for lembrar lá atrás, Luciano e Brenner, Luciano cansou de fazer gol. Luciano e Pablo, Luciano cansou de fazer gol, atuando como segundo atacante. E no início da era Rogério Ceni, era Luciano e Caleri também. Você tinha Patrick, lembra do Patrick Pantera? Igor Gomes, 2 meias, Luciano e Caleri. Luciano não era meia, Luciano era segundo atacante. É a função dele, ele não é meia, ele não tem visão de meia, ele não tem passe de meia, ele não tem dinâmica de meia, ele não tem drible, ele não tem absolutamente nada que um meia precisa ter. Por exemplo, o Rodrigo Nestor, ele é um meia, e aqui eu não tô falando que é genioso, gênio, não, eu tô falando de características. O Rodrigo Nestor, ele é um meia dinâmico, ele é o cara que se projeta, que corre com a bola, o nome disso é dinâmica. O Lucas é o cara do drible, o Lucas não é o cara do passe, o Lucas não vai achar um passe entre 2 jogadores colocando o Caleri na cara do gol, não. O Lucas é o cara que vai driblar, ele vai pegar a bola, vai arrancar e driblar um jogador e vai gerar um espaço na defesa adversária. Quando ele driblar o segundo jogador, ele vai descompactar completamente o bloco de defesa da defesa adversária. E aí você gera espaços para outros jogadores aproveitar. O William Gomes de um lado, Ferreirinha do lado, o Eric do outro, ou o Wellington Rato, o próprio Caleri por dentro. Assim, não é possível que só eu e você estejamos vendo que o Lucas atuar por fora faz com que as atuações dele sejam esse nível de atuação que a gente tá vendo. Por mais que não podemos negar, e quem negar isso tá de sacanagem. Todas as jogadas de ataque do São Paulo que surgem alguma coisa saem do pé do Lucas, iniciam do pé do Lucas. Mesmo ele jogando mal. Não é como se o Luciano tá jogando mal, mas uma hora ou outra ele acha alguma coisa. Não.
Se bem que de vez em quando ele acha um gol, né? E aí a torcida vai à loucura. Luciano. Quando ele acha um gol. A questão, o grande problema é que o Luciano hoje, ele é responsável pela criação do São Paulo. Ou deveria ser responsável pela criação do São Paulo. E o São Paulo não cria, o São Paulo não articula. Porque, e isso é outra coisa que me revolta. O Zubeldia não ter pedido um cara pra jogar ali no meio. O São Paulo precisa de um articulador, precisa de um meia, como o Garro é no Corinthians, como o Veiga é no Palmeiras, como o Alan Patrick é no Internacional, como o Arrascaeta é no Flamengo. O São Paulo precisa desse cara. Não significa que ele vai jogar todos os jogos, que ele vai ser titular, mas ele precisa desse cara. Ele precisa. E o São Paulo não tem. Esse, pra mim, é o principal problema. Então, ou o Zubeldia muda o time, ou o Zubeldia muda ou o sistema, ou o Zubeldia vai acabar sendo mudado de técnico do São Paulo. As convicções do Zubeldia estão erradas. Não acho que o time do São Paulo é um time mal treinado, um time bagunçado, como era o time do Carpini, por exemplo, que era um catado dentro de campo. Não. Para mim, o São Paulo tem organização, o São Paulo tem de onde tirar algo. O São Paulo já mostrou isso. Jogos contra o Botafogo, jogos contra o Palmeiras, contra o Flamengo, jogos difíceis. O São Paulo já demonstrou que tem algo. A grande questão é, você não vai tirar algo bom do que já deu errado. Você não vai conseguir fazer o Luciano jogar bem em setembro de meia se ele não jogou bem o ano todo de meia. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu.